A terceirização na reforma trabalhista e a invisibilidade social do trabalhador terceirizado. Bruna Pinheiro de Stefani. Carlos Henrique Bezerra Leite. Resumo. O presente artigo objetiva refletir acerca da invisibilidade social do trabalhador terceirizado a partir da análise das consequências do fenômeno da terceirização no Brasil, potencializadas pela denominada reforma trabalhista promovida em 2017. Tomando como base o habitus precário, na perspectiva de Gessé Souza, é possível constatar que aqueles indivíduos obrigados a ocupar as franjas da sociedade, em razão da sua condição social de vulnerabilidade, por falta de opção, submetem-se ao trabalho terceirizado, marcado por um extenso rol de agressões, tais como trabalhar mais e receber menos, em comparação aos empregados contratados diretamente, além de serem designados para atividades mais desgastantes e perigosas, sendo expostos a ambientes de trabalho precários. A partir de dados estatísticos, pretendemos demonstrar que a precarização do trabalho causada pelo fenômeno da terceirização trabalhista acentua a invisibilidade social, além de não compensar social e culturalmente suas estritas vantagens econômicas, sendo necessária sua regulamentação pela via de igualdade de direitos. Introdução. O crescimento econômico brasileiro não veio acompanhado de justa distribuição de renda. Por conseguinte, aos operários imigrantes e aos escravos recentemente libertos, nada mais restava a não ser aceitar as condições subhumanas de trabalho que lhe eram oferecidas. Por se tratar de uma modernidade periférica, a implementação do Estado democrático de direito no ordenamento jurídico brasileiro se deu objetivando a persistência de privilégios e exclusões daquela parcela da sociedade que não tem capacidade de integrar o sistema capitalista. Relegados à marginalização, esta classe social passou a se tornar invisível ao restante da sociedade, formando o que Gessé de Souza denomina de ralé social, conforme será mostrado mais à frente. Marginalizados, desqualificados e silenciados à margem da sociedade, os indivíduos integrantes da parcela mais vulnerável da população se veem obrigados a ocupar posições precárias no mercado de trabalho, como é o caso dos trabalhos terceirizados. A terceirização foi criada a fim de reduzir custos e maximizar lucros a partir da flexibilização dos direitos fundamentais do trabalhador, através por meio do oferecimento de baixíssimos salários, altas jornadas e péssimas condições de trabalho. A fim de impulsionar seu aproveitamento, a terceirização foi regulamentada por duas leis publicadas em 2017, a de número 13.429 publicada em março e a de número 13.467 publicada em novembro. Nesse sentido, é imprescindível analisar as consequências culturais, sociais e econômicas da terceirização, bem como dados estatísticos, a fim de comprovar que a condição desfavorável dos trabalhadores em atividades terceirizadas, em relação àqueles contratados diretamente, asseveram a invisibilidade social desta parcela da população, tendente a aumentar a partir da regulamentação promovida pela denominada reforma trabalhista. Para tanto, o presente trabalho foi dividido em três partes que se conectarão para a conclusão, iniciando pela análise dos efeitos da globalização e do neoliberalismo na redução dos direitos sociais no Brasil. Em seguida, abordamos a análise da invisibilidade social dos inadaptados ao capitalismo, para, na terceira parte, identificarmos que a invisibilidade pública atinge,
principalmente, o funcionário submetido à terceirização. Uma globalização, neoliberalismo e redução dos direitos sociais. A partir do século XIX, início da Revolução Industrial e dos movimentos de partidos liberais, a sociedade civil passa a ter dificuldades para se autorregular, necessitando que o Estado assumisse tarefas positivas de prestações públicas materiais. Diante da profundidade dos abismos sociais, tem início a construção do modelo do estado de bem-estar social que passa a considerar as relações do indivíduo com o seu meio social, implementando, dentre muitas outras medidas, o término da escravidão e a garantia à livre manifestação e associação. Neste contexto de promoção de direitos sociais é que surge o direito do trabalho, Moreira, 2010, p. 143. Passou-se a exigir do Estado social moderno, portanto, uma participação ativa na promoção do bem comum, identificada a partir da busca pela afirmação da democracia e da igualdade. Sendo assim, a ordem econômica, social, política e jurídica se edifica a partir da igualdade, como um imaginário simbólico que faz com que todos os indivíduos sintam-se membros efetivos da comunidade. Moreira, de Paula, 2015, p. 39. Por conseguinte, nas sociedades modernas avançadas, cada indivíduo se sente efetivamente cidadão, se vê representado e protegido pela lei que ajudou a instituir, tendo, com isto, interesse que todos a obedeçam. Todo esse assistencialismo estatal, contudo, gera um aumento desproporcional nas despesas públicas, o que, somado à recessão econômica do final do século XX, promove a crise do Estado moderno e o nascimento da sociedade pós-moderna, marcada pela globalização. Após rápido comentário acerca das transformações do Estado na modernidade europeia, passamos a analisar o caso brasileiro. Conforme comentado, os projetos interventivos do Estado de bem-estar social europeu foram efetivamente implementados, de modo que sua posterior restrição não abalou de forma fatal a sociedade. Contudo, a implementação do modelo estatal europeu no Brasil não se deu da mesma forma, visto que aqui a universalização da igualdade e a afirmação da democracia foi explorada de forma deficiente. A atuação do Estado brasileiro no sentido de promover o bem comum se deu a partir de 1930, em meio a, na política, alternância de períodos de democracia formal e autoritarismo, e ao início do processo de modernização em grande escala que gerou significativas transformações na economia. Souza, 2003, p. 153. Nesse momento, o Brasil passa a investir diretamente na indústria de insumos que considera estratégicos para a promoção do desenvolvimento industrial, como a indústria siderúrgica, do petróleo, da mineração e dos transportes. Por consequência, a economia brasileira cresce de forma assustadora até 1980, Iane, Apud Moreira, de Paula, 2015, p. 53. O notável crescimento econômico, entretanto, não veio acompanhado de justa distribuição de renda, de modo que aqueles indivíduos pertencentes aos setores precarizados acabaram sendo abandonados pelo Estado, promovendo latente marginalização. Dessa maneira, tem-se que a modernidade brasileira formou-se a partir da institucionalização da hierarquia, da apropriação privada do público, da lei como expressão de privilégios, enfim, da naturalização de desigualdade e da construção social da subcidadania. Moreira, de Paula, 2015, p. 40.
Diferente de como ocorreu na Europa, nas sociedades periféricas como o Brasil, a igualdade nunca existiu como fonte, imaginária, da constituição da comunidade. Jamais atuou como elemento capaz de gerar sentimentos, de sugerir práticas, de fundamentar a origem das instituições. Moreira, de Paula, 2015, p. 39. Sendo assim, no final do século XX, o Estado Social brasileiro entra em crise sem nunca ter, efetivamente, promovido transformações sociais. De modo que, aos operários imigrantes e aos escravos recentemente libertos, nada mais restava a não ser aceitar as condições subhumanas de trabalho que lhe eram oferecidas. Referida classe social, portanto, marcada não apenas por desigualdades econômicas e políticas, mas também culturais, passaram a ser invisíveis ao restante da sociedade, formando o que Gessé de Souza denomina de ralé social, grupo de indivíduos que têm os direitos à igualdade e à dignidade humana incessantemente violados, mesmo vivendo em uma jurisdição na qual estes direitos são constitucionalmente garantidos. Segundo Gessé de Souza, 2006, p. 30-31, a dignidade pressupõe o reconhecimento universal entre iguais. Desse modo, nos ensina que, o critério hierarquizador da civilização ocidental, e fundamento implícito do reconhecimento social, consiste no compartilhamento de uma determinada estrutura psicossocial. Ou seja, apenas são considerados iguais aqueles que compartilham das mesmas pré-condições, estando, portanto, de acordo com suas possibilidades econômicas, políticas e sociais, localizados dentro de uma mesma estrutura social. Sendo, ainda de acordo com o referido autor, a generalização dessas mesmas pré-condições que torna possível falar-se em cidadania, ou seja, um conjunto de direitos e deveres no contexto do Estado-nação-nação compartilhado por todos numa pressuposição de efetiva igualdade. Souza, 2006, p. 31. Diante do exposto, percebemos que para que haja eficácia legal da igualdade é necessário que a percepção da igualdade na dimensão da vida cotidiana esteja efetivamente internalizada. Souza, 2006, p. 31. Caso contrário, cada um de nós passa a distinguir os indivíduos entre aqueles que merecem ou não a nossa consideração. A percepção da igualdade se dá com base no exercício da cidadania, a qual, segundo José Murilo de Carvalho, 2013, p. 9, é construída a partir do exercício de direitos civis, políticos e sociais. Enquanto os direitos civis asseguram a vida em sociedade, os direitos políticos proporcionam a participação no governo e na sociedade. Já os direitos sociais, incluem o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria. Carvalho, 2013, p. 10, tendo por base a redução das desigualdades produzidas pelo capitalismo e a defesa do bem-estar social que deve ser promovida pelo Estado. Conforme demonstrado, a cidadania é construída a partir da conquista de cada um dos direitos que a compõem. Sendo assim, o indivíduo que não é titular desses direitos não exerce a sua cidadania, não é considerado cidadão, permanecendo à margem da sociedade. Não obstante a implementação do Estado democrático de direito no ordenamento jurídico brasileiro, por se tratar de uma modernidade periférica, suas instituições foram erguidas objetivando a persistência de privilégios e exclusões, prejudicando a construção de um ambiente público que respeite a livre participação de todos como cidadãos iguais. Marcelo Neves, 2008,
p. 248, assevera que, um dos obstáculos à realização do Estado de Direito em uma modernidade periférica como a brasileira é a generalização de subintegração e sobreintegração. De acordo com o referido autor, os subintegrados seriam aqueles que não têm acesso aos benefícios do ordenamento jurídico estatal, mas não se encontram inteiramente excluídos. Isso porque, embora lhe faltem as condições reais de exercer os direitos fundamentais constitucionalmente declarados, não estão liberados dos deveres e responsabilidades impostas pelo aparelho coercitivo estatal, submetendo-se radicalmente às suas estruturas punitivas. Neves, 2008, p. 248. Sendo assim, para os subcidadãos, os dispositivos constitucionais não lhe proporcionam a fruição de direitos, mas apenas a restrição da liberdade. Já a sobreintegração, de acordo com Marcelos Neves, 2008, p. 250, consiste na prática de grupos privilegiados que, com o apoio estatal, usam, desusam e abusam da ordem jurídica de acordo com seus interesses particulares. Isso porque, são titulares de direitos, competências, poderes e prerrogativas, mas não se subordinam regularmente à atividade punitiva do Estado no que se refere aos deveres e responsabilidades. Como visto, a sociedade brasileira é dividida entre aqueles indivíduos que se encontram acima dos deveres estatais, enquanto existem outros aos quais o Estado não confere nem mesmo a fruição dos direitos fundamentais mais básicos. Não suficiente, percebemos que a naturalização dessa desigualdade na vida cotidiana se dá em razão das instituições modernas brasileiras terem sido erguidas com base, inicialmente, na humilhação social dos nativos e africanos, depois sobre os imigrantes mal assalariados, ou seja, desde os engenhos, até as indústrias atuais. 2. A invisibilidade social dos subcidadãos. Conforme demonstrado, a não integração ao sistema capitalista torna os indivíduos excluídos e, portanto, invisíveis perante o restante da sociedade, seja porque não têm capacidade de produzir com a intenção de gerar lucros, seja porque não possuem condições de consumir. Nesse contexto, Gessé de Souza, em seu livro A Invisibilidade da Desigualdade Brasileira, assegura que a sociedade é permeada pelo que ele denomina de hábitos, conceituado como redes invisíveis de acordos e consensos sociais, mudos e subliminares, que articulam solidariedades e preconceitos profundos e invisíveis. 2006, p. 46-47. Cada grupo social, portanto, seria caracterizado por um determinado hábitus, responsável por aproximar ou distanciar indivíduos em razão da afinidade, ou não, de esquemas avaliativos compartilhados. Desse modo, os indivíduos que possuem o que Gessé denomina de hábitos precário, ou seja, aqueles que não atendem às demandas objetivas de uma sociedade moderna e competitiva, do que seja considerado produtivo e útil, acabam sendo desqualificados como subcidadãos, deixando de gozar do reconhecimento social. Souza, 2006, p. 38. É assim que, conforme dispõe o aludido autor, Souza, 2006, p. 48, ocorre a formação da ralé rural e urbana brasileira, um segmento de inadaptados, indivíduos reduzidos à pura força física, indivíduos que não têm voz, não são vistos, nem ouvidos. Sendo excluídos da sociedade civil, os estigmatizados são impedidos de ter acesso a determinados bens, locais, direitos e garantias, sendo obrigados a relacionar-se apenas com os grupos aos quais se assemelham.
De acordo com Boaventura de Souza Santos, 2010, p. 101, a invisibilização das experiências sociais se dá em razão da fugacidade do tempo presente, de modo que a pobreza da experiência não é expressão de uma carência, mas antes a expressão de uma arrogância, a arrogância de não se querer ver e muito menos valorizar a experiência que nos cerca, apenas porque está fora da razão com que podemos identificar e valorizar. Conforme aludido pelo mencionado autor, os indivíduos considerados subcidadãos não se tornam invisíveis porque estão fora do campo de visão, pelo contrário, eles podem ser vistos claramente em nosso dia a dia. Contudo, não é interessante que eles sejam vistos, principalmente para a manutenção da dominação social. Sendo assim, permanecem marginalizados, desqualificados e silenciados à margem da sociedade pelo simples fato de não se encaixarem no universo hegemônico. Nesse sentido, se veem obrigados a ocupar posições precárias no mercado de trabalho, aquelas que não interessam a ninguém, como é o caso dos trabalhos terceirizados, conforme veremos a seguir. De acordo com Fernando Braga da Costa, 2004, p. 63, a invisibilidade pública consiste no desaparecimento intersubjetivo de um homem no meio de outros homens, é expressão pontiaguda de dois fenômenos psicossociais que assumem caráter crônico nas sociedades capitalistas, humilhação social e reificação. Costa, F. 2004, p. 63. A humilhação social das classes mais pobres, conforme já mencionado neste artigo, se arrasta desde a formação da sociedade brasileira, sendo definida por José Moura Gonçalves Filho, 2004, p. 22, da seguinte forma: humilhação social é sofrimento ancestral e repetido. Para roceiros, mineiros ou operários, também para uma multidão de pequenos servidores, para os subempregados e para os desempregados, é sofrimento que o trabalhador vai amargar sozinho e, cedo ou tarde, vai também dividir com outros trabalhadores. A dor dos subordinados, repartida entre familiares, compadres e amigos, vai também naturalmente mover conversas com os vizinhos no bairro e com companheiros de classe nos intervalos do trabalho controlado. A partir de uma breve análise de nosso dia a dia podemos perceber inúmeros episódios de humilhação social a partir da invisibilidade pública. Dentre eles, tem-se a invisibilidade do trabalhador, quando este veste um uniforme típico de uma profissão estigmatizada, como, por exemplo, os funcionários de limpeza terceirizados. Com relação ao segundo fenômeno psicossocial da invisibilidade pública, tem-se a reitificação social, processo pelo qual, na sociedade industrial, tudo vem apresentar-se à consciência dos homens como valor sobretudo econômico, valor de troca, tudo passa a contar, primariamente, como mercadoria. Costa, 2004, p. 63 e FEM 64. Desse modo, o exercício de um trabalho subalterno desqualificado não possui grande valor aos olhos da sociedade capitalista, fazendo com que aquele que o exerce seja desconsiderado pelo restante da sociedade. Os indivíduos são qualificados, portanto, pela sua capacidade de produzir riquezas, enquanto outros são rebaixados em virtude de nada possuírem aos olhos do mercado. Pinheiro, 2015, p. 44. A desigualdade social e a exclusão das camadas mais carentes encontram-se tão enraizadas em nosso país, que parece que a sociedade já se acostumou a essa cegueira social. Nessa perspectiva, conclui-se que,
Enquanto o modelo econômico adotado pelo Brasil for o capitalismo, as desigualdades sociais existirão. O que não se pode admitir, contudo, é a naturalização da humilhação e da reitificação social na forma de invisibilidade pública, pois isso prejudica não apenas aquele que sofre de maneira direta, mas se transforma num problema de toda a sociedade. 3. A evolução legislativa da terceirização do Brasil e a invisibilidade social do trabalhador terceirizado. O Estado Social preocupou-se em garantir aos cidadãos um padrão de vida mínimo, assegurando o desenvolvimento e a execução de programas sociais de moradia, saúde e educação. Diante da propagação do ideal de que o trabalho humano deve ser valorizado, tem-se o nascimento do direito do trabalho, para normatização de direitos relacionados à melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, como a regulamentação dos salários, e a criação dos programas de previdência social e de seguro-desemprego. Sendo assim, o direito do trabalho nasce como instrumento de gestão da relação de emprego, estabelecendo parâmetros para a convivência harmônica entre o capital e o trabalho. Contudo, diante da crise econômica acentuada a partir de 1970 e dos avanços tecnológicos, torna-se necessária a diminuição de gastos públicos, a intensificação das privatizações, a desregulamentação e a flexibilização do processo produtivo, da força do trabalho e dos mercados, CADIDE, 2010, p. 568. Diante da nova ordem produtiva mundial, marcada pelo desemprego e pela redução da atuação estatal como garantidor de direitos, o capitalismo ultraliberal inicia uma luta contra a regulamentação do trabalho, entendendo que este ramo jurídico impede o funcionamento do mercado, devendo, portanto, se adequar à realidade. Em virtude da flexibilização do mercado de trabalho, torna-se necessária a reformulação do direito do trabalho, que se dá através por meio da intervenção estatal na produção ou alteração de normas. É nesse contexto que nasce e se desenvolve o fenômeno da terceirização. Enquanto a relação de emprego é bilateral, composta por uma pessoa física que presta serviços para outra pessoa física ou jurídica, a terceirização compreende uma relação trilateral a partir da divisão da parte que se beneficia da prestação de serviços e promove a contraprestação pecuniária. Desse modo, o trabalhador presta serviços para uma pessoa jurídica, denominada empresa tomadora, enquanto mantém vínculo de emprego com outra pessoa jurídica, denominada fornecedora de mão de obra, Coura, 2011, p. 1466. Conforme demonstrado, a empresa tomadora de serviços incorpora, em seu ambiente laboral, o trabalho de terceiros, quais sejam os empregados contratados pela empresa terceirizada, sendo esta última responsável por assalariar e arcar com todos os demais encargos sociais decorrentes do estabelecimento dessa relação de emprego. A regulamentação da terceirização no Brasil possui uma história própria de ampliação gradativa. Ainda na década de 1960, o Decreto-Lei nº 200, de 1967, possibilitou a contratação de serviços no setor da administração pública. Posteriormente, a Lei nº 5.645, de 1970, definiu cargos públicos federais passíveis de terceirização. Em 1974, a Lei nº 6.019/74 inovou disciplinando, em benefício da iniciativa privada, uma relação que extrapola o vínculo bilateral padrão,
qual seja o trabalho temporário. Já na década de 1980, a Lei nº 7.102, de 1983, deu um passo importante para a regulamentação da terceirização no Brasil, passando a prever a terceirização de serviços de vigilância patrimonial ostensiva e de transporte de valores por estabelecimentos financeiros. Amorim, Delgado, 2015, p. 39. Esse avanço na esfera legislativa, sob forte pressão de setores da economia interessados em flexibilizar a dinâmica das relações de emprego, provocou uma reação dos tribunais. Em 1986, o Tribunal Superior do Trabalho publicou a redação original do enunciado número 256, delimitando quais seriam as hipóteses de terceirização autorizadas, quais sejam o trabalho temporário e de serviços de vigilância, regulamentadas, respectivamente, nas leis N graus S número 6.019/74 e 7.102/83. Sendo assim, estaria vedada a utilização de mão de obra terceirizada em todas as outras hipóteses. A influência dos setores econômicos continuou forte para a ampliação da terceirização, proporcionando a mudança da jurisprudência com o passar do tempo. Em dezembro de 1993, o Tribunal Superior do Trabalho revisou o enunciado número 256 pelo enunciado número 331, ampliando as possibilidades de terceirização ilícita, conforme inciso 3º, desde que a terceirização fosse de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador. A partir do citado dispositivo, teve início a luta jurisprudencial e doutrinária para a distinção de atividade meio e atividade fim. Trata-se de distinção bastante insegura e obscura, contudo, de forma geral, as atividades meio seriam aquelas tidas como de menor importância em relação à finalidade comercial da empresa contratante como, por exemplo, serviços de limpeza, vigilância e oferecimento de alimentação aos empregados. Diante da amplitude semântica e da complexidade dos processos produtivos, a referida distinção possuía dois efeitos na prática. Ao mesmo tempo que continha a terceirização, acaba por facilitar manobras dentro de uma plausível legalidade que subverte a finalidade de impor limites à terceirização da atividade fim. A distinção anacrônica prevista pela súmula número 331 foi responsável por seu sepultamento. Deixava de garantir a tutela da relação de emprego, simultaneamente, tolhia os empresários ávidos por formas flexíveis de contratação. Como visto, e não obstante a pressão empresarial, até o ano de 2017 estávamos diante de um vazio. Isso significa que não existia norma que regulamentasse a terceirização. Tal regulamentação foi objeto da chamada reforma trabalhista concretizada a partir publicação de duas leis. Tanto a Lei número 13.429 publicada em março de 2017, como a Lei número 13.467 publicada em novembro do mesmo ano, modificaram a Lei número 6.019/74 que, até então regulava apenas o trabalho temporário e, a partir da reforma legislativa, passou a regulamentar também a terceirização. Dentre as inovações legislativas, destaca-se a atual redação do artigo 4 graus A da Lei número 6.019/17, dada pela Lei número 13.467/17,
a qual define a terceirização como sendo a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Diante dessa redação, resta inequívoca a perda de relevância da distinção atividade-meio e atividade-fim, sendo possível a terceirização de serviços para quaisquer de suas atividades. A entrada em vigor da nova legislação foi muito festejada pelos empresários que alegam a possibilidade de aumento da competitividade comercial a partir da mobilidade na produção e na cadeia de serviços, além da redução de custos trabalhistas, tributários e, principalmente, previdenciários. Resta claro, portanto, que a terceirização foi criada e regulamentada recentemente, a fim de reduzir os custos da produção e promover a concentração da empresa em seu produto final, maximizando oportunidades de enfrentar o mercado cada vez mais globalizado e competitivo. A busca por otimizar lucros e reduzir preços se dá, contudo, a partir da flexibilização dos direitos fundamentais do trabalhador, através do oferecimento de baixíssimos salários, altas jornadas e péssimas condições de trabalho. Tais afirmações podem ser comprovadas a partir dos dados fornecidos pelo dossiê denominado Terceirização e Desenvolvimento, uma conta que não fecha, elaborado sob a coordenação da Secretaria Nacional de Relações de Trabalho, SRT/CUT, com a participação do DIESE, por meio das subseções da CUT Brasil e das confederações filiadas. De acordo com o mencionado dossiê, em 2013, os trabalhadores terceirizados constituíam 26,8% do mercado formal de trabalho, totalizando 12,7 milhões de assalariados, SRT/CUT, DIESE, 2014, p13. Não obstante o expressivo número de trabalhadores terceirizados, o referido dossiê nos mostra dados que comprovam a precarização às quais esses trabalhadores estão submetidos. Tomando como referência o ano de 2013, tem-se que a remuneração dos trabalhadores terceirizados era 24,7% menor do que a dos trabalhadores contratados diretamente. A jornada semanal de trabalho dos terceirizados era 3 horas maior do que dos empregados contratados diretamente, SRT/CUT, DIESE, 2014, p13. Não obstante, tem-se a grande rotatividade dos empregados terceirizados, visto que a média de permanência no trabalho dos trabalhadores diretos chega a 5,8 anos, enquanto dos trabalhadores terceirizados não passa de 2,7 anos, sendo, portanto, 64,4% contra 33%, SRT/CUT, DIESE, 2014, p14. Diante desses dados, não é difícil imaginar que os indivíduos obrigados a se submeter a essas condições de trabalho são aqueles que não conseguem ser aproveitados em melhores posições no mercado de trabalho, passando a integrar a parcela mais vulnerável da população. São as mulheres, os negros, os jovens pobres não escolarizados, os migrantes e os imigrantes. Esses indivíduos, conforme já mencionado neste artigo, são considerados subcidadãos, portadores de hábitos precários e, em razão disso, invisíveis para a sociedade. Não obstante, o fato de ocuparem cargos de trabalho terceirizados reforça tal invisibilidade.
Nesse sentido, o procurador José de Lima, coordenador nacional de combate às fraudes nas relações de trabalho do MPT, afirma que o terceirizado é um trabalhador invisível para a sociedade, não recebe o mesmo treinamento, não tem cobrança para o uso de app e não ganha o mesmo que um empregado direto, exercendo a mesma função. SRT/CUT, Diese, 2014, p. 24. Diante dessa afirmação, passamos a analisar as consequências culturais, sociais e econômicas da terceirização, a fim de comprovar que a condição desfavorável dos trabalhadores em atividades terceirizadas, em relação àqueles contratados diretamente, asseveram a invisibilidade social dessa parcela da população. Primeiramente temos que, a grande maioria das empresas terceirizadas são bastante simplórias no que concerne a recursos financeiros. Sendo assim, caso deixem de receber o valor contratado da empresa tomadora de serviços, não possuem condições financeiras para arcar com os encargos trabalhistas de seus funcionários. Sendo assim, é constante a aplicação de verdadeiros calotes das empresas terceirizadas em seus trabalhadores, descumprindo a legislação trabalhista não apenas durante a vigência dos contratos, mas, principalmente, ao final da prestação de serviços com as empresas tomadoras. Ao final do contrato de prestação de serviços, muitas empresas terceirizadas simplesmente fecham as portas e desaparecem sem o devido cumprimento das obrigações rescisórias, restando para os empregados terceirizados amargurar o prejuízo e o desemprego, visto que as empresas tomadoras dos serviços terceirizados não toleram se responsabilizar pelos crimes dessas últimas, a não ser quando acionadas judicialmente. Resta claro, portanto, que os encargos trabalhistas mais básicos dos empregados terceirizados são facilmente desprezados por aqueles que se aproveitam de sua força de trabalho. Não obstante, possivelmente a mais terrível consequência da terceirização é o grande número de mortes e acidentes de trabalho aos quais os empregados terceirizados são vítimas, em número consideravelmente maior que os trabalhadores contratados diretamente. Isso se dá pelo fato das empresas contratantes transferirem para as empresas terceirizadas a responsabilidade pelos riscos da execução de seu trabalho. Estas empresas, contudo, nem sempre têm condições tecnológicas e econômicas para gerenciar esses riscos. A consequência disso é o alto índice de acidentes e mortes no trabalho entre os trabalhadores terceirizados. SRT/CUT, Diese, 2014, p. 25. Para fins de exemplificação, podemos citar o relatório de estatísticas de acidentes do setor elétrico brasileiro, produzido pelo Comitê de Gestão Empresarial, COGE, o qual constatou que os trabalhadores terceirizados morrem 3,4 vezes mais do que os efetivos nas distribuidoras, geradoras e transmissoras da área de energia elétrica. SRT/CUT, Diese, 2014, p. 24. Ressalta-se que a precarização do trabalho terceirizado se dá, inclusive, no setor público e, de sobremaneira, com os trabalhadores de limpeza, em razão da adoção do critério de menor preço nas licitações. Isso porque, o menor preço é obtido pela intensificação do trabalho, em termos de jornada, ritmo e exigências da tarefa, e da negligência das medidas de proteção da saúde dos trabalhadores. SRT/CUT, Diese, 2014, p. 25 e 26. Os dados apresentados comprovam, mais uma vez,
que a terceirização sustenta o aumento da taxa de mortalidade por acidente de trabalho no país, além de promover o aumento da invisibilidade desse dramático problema social e de saúde pública. Ademais, existe uma outra face cruel da terceirização que não consegue ser demonstrada por qualquer estatística. Esta é a discriminação sofrida pelo empregado terceirizado durante a prestação de serviços nas empresas tomadoras de serviços. Podemos afirmar que referida discriminação se dá por duas razões, conforme veremos a seguir. A primeira delas consiste na impossibilidade do empregado terceirizado de criar vínculo com o local onde trabalha, pois ele está sempre sendo remanejado para prestar serviços nas mais diversas empresas tomadoras de serviços, clientes de sua empregadora. Por conseguinte, esse indivíduo acaba vendendo sua força de trabalho sem, muitas vezes, saber para quem vendeu. Referida situação é extremamente prejudicial ao ambiente de trabalho, que divide-se entre os empregados efetivos e os empregados terceirizados, sendo que os primeiros não veem com bons olhos estes últimos. Diante das já demonstradas desigualdades de salário, de qualificação, de jornadas e de condições de trabalho, é de se esperar a ocorrência de distinção nos locais de trabalho entre os empregados terceirizados e aqueles contratados de forma direta. Tem-se, portanto, a segunda justificativa que reforça a discriminação do empregado terceirizado. Nessa lógica, o já mencionado dossiê elaborado pela Secretaria Nacional de Relações de Trabalho, DIESE e CUT, testemunha relatos acerca do infortúnio de terem que utilizar refeitórios, vestuários e uniformes de qualidade muito inferior daqueles usados pelos empregados diretos, mesmo prestando serviços no mesmo ambiente de trabalho. Com relação ao trabalho terceirizado de vigilância prestado em bancos, um dirigente sindical relata que é só perguntar onde fica o porão que você encontra o local onde ficam os vigilantes, são lugares escuros e pouco ventilados. SRT/CUT, DIESE, 2014, p. 29. No que concerne ao trabalho terceirizado prestado no setor da saúde, os dirigentes sindicais relatam que o local de descanso desses funcionários fica ao lado dos necrotérios. SRT/CUT, DIESE, 2014, p. 29. A partir da análise desse esclarecedor dossiê, resta inequívoco qual é o lugar do empregado terceirizado na sociedade, não apenas de forma física, como também simbolicamente. Convencido da agressão que a terceirização promove contra os direitos dos trabalhadores, Vitor Araújo Filgueiras, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, CESIT, da Unicamp e auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, afirma que a terceirização tende a promover o trabalho análogo ao escravo. Com base em dados obtidos a partir de ações do Departamento de Erradicação do Trabalho Escravo, DETRAE, do Ministério do Trabalho e Emprego, o referido autor afirma que, dos 10 maiores resgates de trabalhadores em condições análogas à de escravos no Brasil em cada um dos últimos 4 anos, 2010 a 2013, em 90% dos flagrantes os trabalhadores vitimados eram terceirizados. Filgueiras, 2014, p. 5. Ademais, o mencionado especialista ressalta que esses dados não discriminam setor da economia, porte das empresas ou regiões do país. Ou seja, esses dados representam um parâmetro amplo da terceirização no Brasil.
Importante salientar que a precarização das relações de trabalho terceirizado atinge não apenas a vida dos trabalhadores e suas famílias, mas também toda a sociedade. Nesse sentido, Djalma Sutero, citado por Solange Barbosa, 2011, p. 1469, nos esclarece que quem arca com o ônus do afastamento por auxílio-doença, acidentes de trabalho, aposentadoria por doença e etc. é a sociedade, não são as empresas tomadoras de serviço, nem as terceirizadas. É a população que paga o amargo preço de uma sociedade debilitada física e emocionalmente. Diante do exposto, é necessário concluir afirmando que, se até 2017, mesmo desregulamentada e eivada de riscos jurídico-financeiros, o fenômeno da terceirização já era bastante difundido, a partir da regulamentação proporcionada pela denominada reforma trabalhista, sua utilização tende a aumentar progressivamente. Nesse sentido, diante da autorização de terceirização de qualquer atividade empresarial, os efeitos apresentados nesse trabalho aumentam proporcionalmente. Se todos nós pagamos o preço pela precarização das relações trabalhistas, nos resta apoiar a luta dos sindicatos obreiros pela regulamentação da terceirização pela via da igualdade de direitos, na busca por garantir o mínimo existencial às vítimas dessa assombrosa prática no mercado do trabalho. Finalmente, diante de todas as desvantagens econômicas, sociais e culturais proporcionadas pela terceirização, concluímos que a adoção desse fenômeno impõe àqueles indivíduos que já se encontram obrigados a ocupar as franjas da sociedade, em razão de sua condição social de vulnerabilidade, um verdadeiro muro de invisibilidade, o qual tende a crescer progressivamente com a regulamentação desastrosa promovida pela denominada reforma trabalhista. Conclusões. A terceirização foi concebida em favor do capital, não proporcionando qualquer benefício em prol do trabalhador, a não ser a precarização das relações trabalhistas e violações ao direito social do trabalho, corroendo conquistas sociais que demoraram séculos para serem conquistadas. Não obstante, a terceirização assevera a invisibilidade social daqueles indivíduos que, em razão de sua condição social, já se encontravam marginalizados, excluídos e silenciados à margem da sociedade. Isso porque, a terceirização busca a redução dos custos com a mão de obra com base na precarização das relações trabalhistas. Ao invés de arcar com os encargos trabalhistas daqueles funcionários responsáveis pela execução de função consideradas de menor importância, as empresas contratam outras empresas especialistas em vender trabalho. Para se manterem no mercado competitivo, as empresas terceirizadas procuram oferecer preços cada vez menores e, para tanto, submetem seus funcionários às mais degradantes condições de trabalho. Sendo assim, o resultado do emprego da terceirização é a precarização do trabalho que, conforme demonstrado através dos dados estatísticos, caracteriza-se pelos constantes calotes dados pelas empresas terceirizadas, as frequentes ocorrências de mortes e acidentes de trabalho diante das péssimas condições de trabalho, a obrigação de trabalhar mais e ganhar menos. Por fim, a discriminação sofrida no ambiente de trabalho, quando em contato com os funcionários contratados diretamente pelas empresas tomadoras de serviços. Nesse sentido, vimos que um dos fenômenos psicossociais da invisibilidade pública é a humilhação social, fácil de ser percebido ao vestir o uniforme de uma empresa de limpeza terceirizada, por exemplo.
Tal atitude faz o indivíduo perder completamente a sua expressão como ser humano, transformando-se em mero objeto que não merece ser percebido. O outro fenômeno da invisibilidade consequente da terceirização é a reificação, presente quando o indivíduo apenas vê o outro como merecedor da sua atenção quando ele possui o mesmo colarinho que o seu. Sendo assim, as teias da invisibilidade mascaram outras formas de preconceito que julgam alguém de acordo com a sua condição social ou com o uniforme que veste. O trabalho, que deveria ser o exercício da autonomia e da dignidade humana, respeitado como um valor em si, independente do status social da função, passa a ser, com a terceirização, um meio para manter os trabalhadores restritos aos seus próprios círculos, evitando, inclusive, o contato visual com os demais integrantes da sociedade, como forma de se proteger do desprezo social. Conclui-se, portanto, que, dentre outros fatores, o histórico de modernização do país, somado à má distribuição dos lucros da industrialização, a competitividade do mercado, a necessidade de flexibilização de direitos trabalhistas, e a implementação do fenômeno da terceirização, fizeram com que o trabalhador terceirizado fosse rotulado como inferior e invisível, acentuando sua invisibilidade social. Referidos efeitos tendem a crescer e alastra-se a partir da regulamentação promovida pela reforma trabalhista que autoriza a terceirização de qualquer atividade empresarial. Sendo assim, a regulamentação promovida em 2017 requer a necessidade de revisão a fim de proporcionar maior justiça social, igualitária e integrativa. O estudo dessa solução, contudo, não cabe neste trabalho.